Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula remota de matemática. Espero que estejam todos saudáveis, todos bem, todos felizes, com vontade de fazer tarefa. Peço a Deus que consigamos nos encontrar o quanto antes para a gente continuar, né, nossa vida normal, que é o que a gente realmente espera. E nessa aula de hoje, o passo a passo vai ser o seguinte. Inicialmente, eu irei postar uma foto da atividade, da correção da aula passada. Depois que vocês corrigirem, nós vamos ao vídeo. E vai ser o mesmo direcionamento das aulas anteriores. Após o vídeo, resolve a atividade e manda para mim a foto no grupo para a gente ter o controle, né, da resolução do exercício, certo? A nossa aula de hoje, iremos falar sobre a subtração de números naturais. Mas o que é subtração? O que é subtrair? O que é essa operação matemática que nós iremos tratar hoje? É uma operação que vocês já conhecem, que ela é a operação inversa à operação que a gente estudou semana passada, que é a operação inversa à adição, e é aquela famosa continha de menos. Essa continha de menos, nós costumamos usá-la para resolver problemas cotidianos que a gente termina sem querer associar ao nosso dia a dia. Porém, utilizamos diariamente. E é importante, pessoal, que a gente consiga fazer essa assemelhação com coisas simples do nosso cotidiano, como, por exemplo, ir a um supermercado. Se eu vou a um supermercado e não sei efetuar uma subtração, possa ser que o dono do estabelecimento me enrole, popularmente falando, né? Por quê? Se eu não souber uma subtração básica, pode ser que eu me atrapalhe em um simples troco, né? Na compra de alguma coisa. Até na compra de um lanche, pode ser que a gente saia enrolado. Então, é importante que a gente tenha já esse conhecimento prévio para que a gente consiga colocar em prática os nossos conhecimentos, né? E explorá-los ainda mais. Pessoal, a subtração dos números naturais, ela nada mais é do que a operação inversa à adição e que usamos para subtrair uma quantidade maior, de uma quantidade maior, uma quantidade que seja menor do que ela. Isso quando nós temos no conjunto dos números naturais, que é o que a gente está estudando agora. Então, uma subtração, ela só pode ser feita se eu tirar uma quantidade de uma quantidade maior. Essa operação, ela é usada para representar problemas cotidianos, como eu já citei. E para representar essa operação, nós usamos o símbolo de menos. Esse sinal de menos é um tracinho que está representando a subtração. A subtração, ela tem também seus termos, certo? Esses termos que a gente usa na subtração é exatamente o minuendo. O que seria o minuendo? O minuendo é o maior número da minha subtração. O maior número, quando eu armo minha subtração, ele vai ficar na parte de cima. Então, eu chamo ele de minuendo. O subtraendo é
o segundo termo da subtração. E ele representa o número menor que eu estou utilizando na minha operação. Então, o subtraindo, na subtração de números naturais, ele vai ser sempre o número menor, tá? Que neste caso, eu exemplifiquei aqui, desculpa, que é o meu subtraindo. E na subtração, o que seria a diferença ou o resto? A diferença ou o resto nada mais é do que o resultado. Quando eu efetuo o minuendo menos o subtraindo, eu encontro a diferença ou o resto. Que, representando aqui no nosso exemplo, a diferença ou o resto seria o resultado da operação, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Gente, trazendo esse exemplo, observem que eu deixei uma linha à frente e esta linha é para ela ser completada. Como é que eu vou completar essa linha, professora? Quem é 9.875? Quem é? 9.875 é o minuendo. Muito bem. Quem é 5.762? É o subtraindo. E quem é 4.113? É a diferença ou resto. Parabéns! Gente, a subtração sempre vai possuir os seus termos. Minuendo, subtraindo, diferença e resto. Desculpa, ou resto. Diferença ou resto, por quê? Eu posso usar tanto o termo diferença quanto o termo resto. A subtração, ela nos traz algumas ideias que podemos associar a elas. Ideias estas que são tirar uma quantidade de outra quantidade. Como? O que significa tirar uma quantidade de outra quantidade? Eu trouxe aqui um jogo básico que vocês já conhecem, que é o jogo de dominó. No dominó, todos sabemos que é um jogo composto por 28 peças, certo? Tá aqui. Eu quero tirar uma quantidade de outra quantidade. E sabemos que eu só posso tirar uma quantidade de uma quantidade maior do que ela. Ou seja, eu tenho 28 peças. Se eu tirar 7, quantas peças vão ficar? Então, neste exemplo, eu estou usando a ideia de tirar uma quantidade de outra quantidade. Desculpa o improviso, pessoal, mas a gente tem que se desdobrar, né? Essa ideia de tirar uma quantidade de outra quantidade, nós estamos nos referindo a uma subtração. O que significa, pessoal, a nossa segunda ideia que associamos à subtração? Completar quantidades. Completar quantidades nada mais é do que eu ver quanto falta para completar uma outra quantidade. O nome é bem claro, mas a gente pode exemplificar com a nossa idade. Eu acho que eu vou dizer minha idade de mentirinha, mas não gosto de mentir não, gosto de verdade. Eu tenho 31 anos.
quase uma menina, né? Então, eu tenho 31 anos. Quanto falta para eu completar 40? Para eu saber esse resultado, ou seja, para eu completar 40 anos, quanto falta? É só eu subtrair o menor menos o menor. Se eu subtrair 40 menos 31, vai dar 9. Muito bem, vocês são muito bons. A última ideia associada à subtração é comparar quantidades. Como assim comparar? O que é comparar? Comparar, eu vou olhar duas coisas e ver quem é mais ou menos do que o outro. E eu consigo fazer isso também com uma subtração. Exemplo, eu tenho 31 anos, minha filha tem 8. Quem é mais velho? É claro que é a professora, que é a mãe dela. Porém, para eu saber quanto é que eu sou mais velho do que minha filha, basta eu subtrair a minha idade pela idade da minha filha. Então, nisto eu estou comparando as nossas idades, tá certo? Pessoal, de início, a explicação do conteúdo em si é isso. Eu estou aperfeiçoando ainda mais o que vocês já sabem. E, para a gente finalizar, eu vou explicar com vocês a tarefa, que vocês não terão dificuldade. Nessa tarefa, vocês vão ir de acordo com a explicação, onde na primeira questão eu perguntei. Responda. Quais são as ideias que podemos associar à subtração? São 3 ideias que nós podemos associar à subtração. Quais são? Aí vocês vão escrever os 3 pontinhos, tá bem claro aí na visão de vocês. B. Qual é o símbolo que representa a subtração? Qual é? Vocês vão escrever aí qual é, que eu não sei. C. Quais são os termos da subtração? Quais são os termos? São 3 também. Aí vocês vão olhar aí quais são os termos. 2. Utilizando a ideia de tirar uma quantidade de outra quantidade, resolva os problemas abaixo. A resolução desses problemas, eu preciso que vocês armem as contas. Já sabem que na subtração de números naturais, o maior vai ser sempre o minuendo, que é o de cima. E o menor é o subtraindo, que é o de baixo. Juliano tinha 210 figurinhas e perdeu 69. Perder dá uma ideia de subtração. Ele tinha uma quantidade e foi tirada outra quantidade dela. Então, quanto restou? B, do mesmo jeito. Roberto tinha uma quantidade lá em dinheiro e tirou uma quantidade para comprar uma calça. Então, com quanto ele vai ficar? 3. Você vai ver a ideia de completar quantidades. Resolvam os problemas abaixo. Do mesmo jeito, eu preciso que vocês armem as contas. Porque se eu não armar, eu não tenho como resolver uma subtração bem resolvida. Eu não tenho como. Renan já leu 127 páginas. Ele precisa ler 100, ler 300, desculpa. Quantas faltam para completar as 300 páginas? É só subtrair a maior pela menor. 4. 3 amigos estavam em um jogo e obtiveram as seguintes pontuações. Felipe, 1.278, Jorge, 2.188 e Angélica, 1.895. Compare as pontuações.
Quando eu digo comparar, eu estou me referindo a ver quem fez mais do que o outro, né? Olhando Jorge e Felipe, eu preciso comparar, então eu vou subtrair Jorge menos Felipe. Eu vou fazer Angélica menos Jorge. E eu vou fazer Angélica menos Felipe. E na quinta questão, vocês vão armar e efetuar essas operações, tá? Lembrem, pessoal, das informações que vocês já sabem. Se tiver dúvida, entre em contato comigo, que eu estou aqui no aguardo, esperando vocês falarem comigo e tirar suas possíveis dúvidas. Espero que tenha ficado entendido o que eu expliquei. E é isso. A aula de hoje se baseia nessa explicação e, com fé em Deus, vocês vão conseguir bem direitinho entender e perceber realmente que vocês já sabem e vão apenas incrementar o conhecimento de vocês, tá? Fiquem com Deus, tenham uma ótima atividade, espero o retorno de vocês e em breve estaremos juntos novamente. Claro que nós vamos vencer esse vírus. Por quê? Porque nós somos fortes e nós queremos vencer ele, tá? Não devemos deixar de ficar protegidos em casa, porque hoje é o único remédio que nós temos, mas nós vamos vencer, vamos tirar de letra. Em breve estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus, espero que consigam e eu estou aguardando aqui o retorno de vocês. Tchau, pessoal!